Seja bem-vindo ao meu canal, Vibrando Sabedoria, um espaço onde a sabedoria vibra em alta frequência e os mistérios do universo são revelados para aqueles que estão prontos para enxergar além do óbvio. Você já sentiu que nasceu para algo maior, mas que o mundo ao seu redor parece desacreditar disso? Como se enxergasse padrões que ninguém vê, sentisse verdades que os outros ignoram e carregasse uma força que ainda não foi totalmente despertada. A realidade é que existe um grupo raro de indivíduos que possuem habilidades ocultas, dons que os colocam em um nível acima da maioria. Enquanto 87% da sociedade vive presa a distrações, influências externas e ilusões confortáveis, os escolhidos despertam para algo que poucos têm coragem de enxergar, um poder interno inquebrantável. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Essas habilidades não surgem do nada. Elas são moldadas no fogo da solidão, no silêncio da introspecção e nos desafios que esmagariam aqueles que não estão prontos. O que muitos veem como fraqueza, na verdade, é um treinamento secreto. O que a sociedade chama de isolamento é um processo de fortalecimento. Quando você entende isso, começa a perceber o jogo escondido por trás da realidade, enxerga além das aparências e desenvolve uma clareza que transforma cada decisão em um passo certeiro rumo ao sucesso. Neste vídeo, você vai descobrir as 5 habilidades que diferenciam os escolhidos da multidão. Cada uma delas tem o potencial de mudar sua vida de forma definitiva. Mas atenção, essa verdade não é para todos. Muitos preferem permanecer cegos. A pergunta é: você está pronto para ver o que poucos conseguem enxergar? A solidão não é um castigo, mas um convite silencioso para aqueles que carregam dentro de si dons e talentos ocultos. Enquanto muitos fogem do vazio, os escolhidos são atraídos para ele, sem entender de início que essa fase é essencial para o despertar. Quando a vida parece arrancar todas as distrações e conexões superficiais, é porque chegou o momento de enxergar além das aparências e mergulhar na própria essência. Quem aceita esse chamado descobre que a solidão é um portal para a transformação, onde cada momento de introspecção lapida algo grandioso dentro de si. No início, a mente tenta resistir, buscando qualquer distração que possa preencher esse silêncio ensurdecedor. Mas é nesse espaço vazio que surge a clareza mental, permitindo que os pensamentos se organizem e que decisões sejam tomadas com sabedoria. É nesse isolamento que a verdadeira resiliência nasce, pois sem a influência externa, resta apenas a força interna para guiar o caminho. Quem encara essa etapa com coragem, logo percebe que a solidão revela verdades que antes estavam ocultas pelos ruídos do mundo. Cada adversidade enfrentada na quietude se torna uma lição, cada sombra reconhecida, uma oportunidade de crescimento. Aqueles que aceitam esse chamado começam a sentir uma mudança sutil, mas poderosa. A percepção sobre o mundo ao redor se altera. As energias se tornam mais nítidas, as intenções ocultas das pessoas se revelam e a intuição se fortalece. O que antes parecia invisível, agora se manifesta com clareza. É como se os olhos se ajustassem para enxergar além do óbvio, percebendo padrões, sinais e mensagens que antes passavam despercebidos. Mas essa nova visão traz consigo um desafio: saber como lidar com esse conhecimento sem se perder nele. Afinal, ver o que poucos veem pode ser tanto uma bênção quanto um fardo. Os escolhidos não permitem que o mundo externo dite seu estado interno. Enquanto muitos são arrastados pelo turbilhão de emoções, raiva, medo, frustração, aqueles que despertam desenvolvem uma calma quase sobrenatural. Não se trata de insensibilidade, mas de sabedoria. Eles entendem que a verdadeira força não está em reagir impulsivamente, mas em agir com inteligência. Em tempos de adversidade, essa habilidade se torna um diferencial, pois lhes permite enxergar soluções onde os outros só veem problemas. Enquanto a maioria se desespera diante dos desafios, os escolhidos permanecem centrados, sabendo que qualquer decisão tomada no calor do momento pode ser um erro irreversível. Esse autocontrole não é inato, mas conquistado através de batalhas internas. Enfrentar as próprias sombras é um teste árduo, pois exige coragem para mergulhar em medos profundos e inseguranças que muitos preferem ignorar.
Mas os escolhidos compreendem que apenas quem encara a dor de frente se torna verdadeiramente resiliente. Cada golpe da vida é absorvido e transformado em aprendizado, fortalecendo sua capacidade de adaptação. Eles não são imunes às dificuldades, mas desenvolveram um escudo interno que os impede de serem derrotados por elas. Aprenderam que, em vez de lutar contra a tempestade, é melhor tornar-se inabalável diante dela. O reflexo dessa força interna? Uma presença firme, quase impenetrável. Quando o caos domina o ambiente, são os primeiros a manter a lucidez. Quando provocados, não cedem a reações impulsivas, pois sabem que cada ação tem consequências. Esse nível de controle lhes permite enxergar padrões invisíveis para os demais. Intenções ocultas, manipulações disfarçadas, energias sutis que influenciam o jogo da vida. Eles compreendem que quem é guiado pelas emoções se torna refém delas. Mas quem aprende a dominá-las se torna alguém que poucos podem prever, e menos ainda podem derrubar. Os escolhidos desenvolvem um olhar que atravessa ilusões. Enquanto a maioria se deixa levar pelo que é visível e superficial, eles percebem camadas mais profundas da realidade. Não são enganados por sorrisos falsos, palavras bem ensaiadas ou gestos calculados. Conseguem identificar intenções ocultas com uma precisão desconcertante, como se pudessem sentir a verdade escondida por trás das máscaras. Essa habilidade não surge por acaso. É o resultado de uma mente treinada para observar detalhes que passam despercebidos pelos outros. Pequenos gestos, mudanças sutis no tom de voz, hesitações imperceptíveis. Tudo revela mais do que as palavras jamais poderiam dizer. Essa percepção aguçada pode ser tanto uma bênção quanto um peso. Ver além das aparências significa enxergar coisas que muitos prefeririam ignorar. Sentir energias dissonantes em um ambiente, identificar falsidade em olhares que deveriam transmitir carinho, perceber intenções duvidosas onde os outros só veem boas intenções. Os escolhidos aprendem a confiar nesse senso apurado, pois sabem que, na maioria das vezes, sua intuição está certa. Mas essa visão não é para ser usada apenas como defesa. Ela se torna um guia para decisões mais sábias, para saber em quem confiar, quando agir e quando recuar. Com o tempo, essa habilidade transforma completamente a forma como os escolhidos interagem com o mundo. Enquanto a maioria vive distraída, acreditando no que é mostrado sem questionar, eles olham além, conectando pontos que os outros nem percebem que existem. Essa visão permite que enxerguem oportunidades escondidas, compreendam padrões invisíveis e evitem armadilhas disfarçadas de boas intenções. Mas compreender tanto também carrega um desafio. Como lidar com o fato de ver coisas que os outros não enxergam? Como conviver em um mundo onde a maioria ainda se deixa levar pelas aparências? Os escolhidos desenvolvem uma clareza mental que poucos conseguem alcançar. Enquanto a maioria se perde em distrações e pensamentos confusos, eles aprendem a silenciar o ruído externo e enxergar com precisão o que realmente importa. Essa habilidade os torna estrategistas naturais, pois não tomam decisões baseadas em impulsos ou emoções momentâneas. Quando todos ao redor estão presos na indecisão, eles conseguem analisar cada detalhe com frieza e objetividade. O pensamento se torna afiado como uma lâmina, cortando ilusões e permitindo que enxerguem com exatidão quais caminhos valem a pena seguir e quais são armadilhas disfarçadas. Esse nível de clareza não surge do nada. Ele é conquistado pela prática constante da introspecção, da análise profunda e da busca pela verdade sem filtros. Os escolhidos percebem que a mente humana pode ser uma grande aliada ou um inimigo traiçoeiro, dependendo de quem está no controle. Ao treinar sua percepção, aprendem a eliminar distrações e a focar no que realmente faz diferença. Em um mundo onde a maioria está sempre correndo sem direção, eles caminham com propósito, sabendo exatamente para onde querem ir e como chegar lá sem se deixar levar pelo caos externo. Mas essa hiperclareza também vem com um desafio: saber lidar com um nível de percepção que poucos possuem. Enquanto muitos tomam decisões baseadas em emoções passageiras, os escolhidos conseguem antecipar cenários e enxergar consequências antes mesmo que os outros percebam os primeiros sinais. Essa habilidade os coloca em vantagem, mas também pode gerar um sentimento de solidão. Afinal, nem todos estão prontos para enxergar a verdade nua e crua.
E quando se percebe mais do que a maioria, surge uma nova questão: como usar esse conhecimento sem carregar o peso do mundo nos ombros? Os escolhidos possuem uma sensibilidade que vai além da compreensão comum. Eles não apenas observam o sofrimento alheio, mas o sentem como se fosse seu. Não precisam de palavras para perceber quando alguém está ferido por dentro, pois suas emoções captam sinais invisíveis para a maioria. Essa habilidade pode ser tanto um presente quanto um fardo, pois viver sentindo a dor dos outros exige um controle emocional gigantesco. Enquanto muitos se fecham para evitar esse impacto, os escolhidos aprendem a transformar essa sensibilidade em compaixão ativa, ajudando sem se sobrecarregar. Essa empatia profunda permite que eles enxerguem além das aparências, identificando quando alguém está escondendo seu verdadeiro estado emocional. Um sorriso forçado, um tom de voz levemente hesitante, um olhar que tenta disfarçar uma tristeza silenciosa. Tudo isso se torna evidente para aqueles que desenvolveram essa percepção. E essa habilidade não serve apenas para compreender os outros, mas também para tomar decisões mais sábias. Quem sente a dor do outro compreende melhor as intenções ocultas, evitando armadilhas emocionais e se conectando apenas com aqueles que possuem uma energia verdadeira. No entanto, essa sensibilidade precisa ser equilibrada, pois carregar o peso dos sentimentos alheios pode ser exaustivo. Os escolhidos aprendem a criar limites saudáveis para não se perderem no sofrimento do mundo. Sabem que a empatia não significa absorver a dor dos outros, mas sim compreendê-la e usá-la como um canal de transformação. Afinal, aqueles que verdadeiramente entendem a dor humana têm o poder de guiar, ensinar e inspirar. Mas existe um segredo que poucos percebem. Essa sensibilidade, quando bem utilizada, pode se tornar a chave para uma sabedoria ainda mais profunda. Os escolhidos entendem algo que a maioria teme: o poder do silêncio e da introspecção. Enquanto muitos fogem da solidão como se fosse um castigo, eles a encaram como uma ferramenta de crescimento. Cada momento sozinho não é tempo perdido, mas sim tempo investido em autoconhecimento. Nesse espaço livre de distrações, eles refinam seus pensamentos, analisam suas experiências e extraem lições valiosas de cada desafio. A solidão deixa de ser um fardo e se torna um laboratório de evolução, onde cada reflexão os aproxima ainda mais de sua verdadeira essência. Esse processo não acontece da noite para o dia, pois exige paciência e coragem para encarar as verdades que surgem no silêncio. Os escolhidos percebem que a vida está sempre lhes ensinando algo, e cabe a eles absorver esses ensinamentos ou ignorá-los. Em vez de lamentar o passado ou temer o futuro, aprendem a viver o presente com clareza, extraindo sabedoria de cada experiência. A resiliência se fortalece, pois percebem que nenhuma dificuldade é em vão. Tudo o que enfrentaram os moldou para se tornarem mais preparados, mais conscientes e mais sábios. Com o tempo, essa mentalidade transforma a forma como enxergam a vida. O que antes parecia um período de isolamento se revela como uma fase essencial para o despertar. Eles percebem que grandes mentes da história passaram pelo mesmo processo, utilizando o tempo de introspecção para desenvolver ideias revolucionárias e expandir seus horizontes. Mas existe um detalhe que poucos compreendem. Essa transformação não acontece apenas no pensamento. Ela altera a própria energia, tornando-os faróis para aqueles que ainda não descobriram o poder que existe dentro da solitude. Agora que você conhece essas habilidades poderosas, a pergunta que resta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A maioria das pessoas passa a vida inteira sem sequer perceber que possui esse potencial dentro de si. Elas se deixam levar pelas distrações, pelo medo e pelo conformismo. Mas você não está aqui por acaso. Se chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece essa verdade, porque de alguma forma, você sempre soube que era diferente. O mundo não favorece os distraídos. Ele testa os fortes, molda os resilientes e recompensa aqueles que têm a coragem de enxergar além do óbvio. Você pode ignorar tudo isso e continuar vivendo como a maioria, ou pode assumir o controle e transformar esse conhecimento em força. As habilidades dos escolhidos não são privilégios, são construídas. E agora, a decisão está em suas mãos. Vai continuar sendo mais um na multidão ou vai despertar para aquilo que sempre esteve dentro de você? Se você quer mais conteúdos como esse e está comprometido com seu crescimento,
Inscreva-se no canal Vibrando Sabedoria agora mesmo e ative as notificações. Aqui, você encontrará as chaves que poucos conhecem para se tornar inabalável. Não deixe para depois, sua transformação começa agora.